Na mente a gente mergulhar, sem medo de explorar. No espaço, e se a conversa vai te transformar. Freud na roda, ideias no ar. Vem com a gente, que o papo vai te impactar. Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Esse é um podcast conduzido por conosco, alunas do sexto semestre do curso de Psicologia da URI, campus de Frederico Westphalen. Eu me chamo Edna Brizola, estou acompanhada pela minha colega Juliane Meirelles e o nosso grupo que conduz, junto a esse momento, é também as alunas Karine Batalha, Amanda Schmidt, Eduardo Oliveira, Gabriele Moura e Jéssica Martins. Todo esse grupo que compõe esse momento, nós nos reunimos para que a gente pudesse fazer um projeto de curricularização, aonde esse projeto de curricularização traz como extensão um tema que nós achamos muito pertinente e muito importante para trazer como discussão para esse momento que é relevante, que é a avaliação e a intervenção em transtornos da aprendizagem, que são umas estratégias que a gente utiliza para a identificação precoce e acolhimento desse transtorno. Hoje, esse projeto ele tem como foco, então, o transtornos de aprendizagem, a sua relevância tanto nas escolas, como também na questão das famílias, e também a gente busca fazer e promover uma reflexão que cause e provoque, então, a identificação, a compreensão e também acolher essas dificuldades que nós vivenciamos, que pode ser vivenciado, dentro desse ambiente, junto aos profissionais, junto aos alunos, aos pais e à família, de uma forma sensível, de uma forma eficaz, conseguindo trazer conhecimento para esse momento. Então, esse nosso podcast de hoje, ele tem o foco específico e a gente trazer para vocês aí que vão estar nos escutando, nos vendo, mais informações sobre os principais sinais desses transtornos de aprendizagem que a gente vai estar aqui identificando e também como encaminhar, como avaliar e como fazer aquela intervenção para que ela seja de fato eficaz. E para nós dar início, então, ao nosso podcast, a gente gostaria, em nome de todas as nossas colegas do nosso grupo, também em nome das nossas professoras, tanto a professora Sabrina como a professora Jana, a gente dar mais uma vez as boas-vindas à doutora Osana. E agora gostaria de pedir para você nos se apresentar, dizer as suas formações, tudo aí para a gente conhecer um pouquinho mais quem que é a doutora Osana. Bom, muito prazer, então, muito obrigada, meninas, pelo convite. É um prazer enorme para mim, Tô me achando chique demais estar aqui conversando com vocês nesse podcast. É uma honra. E, bom, eu sou psicóloga, pela PUC aqui do Rio Grande do Sul. Eu moro em Porto Alegre. Trabalho já há mais de 15 anos com avaliação neuropsicológica, então eu sou neuropsicóloga, eu fiz o meu mestrado, o meu doutorado em neuropsicologia, com um período desse doutorado aí na Espanha, na Universidade de Salamanca, e eu sempre trabalhei com crianças, sempre estive interessada no neurodesenvolvimento. Comecei trabalhando com crianças com TDAH, com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Depois eu fui vendo que as dificuldades de aprendizagem, elas vêm junto com muitos dos outros transtornos do neurodesenvolvimento, como o próprio TDAH, deficiência intelectual. Então, de uma forma quase automática e não planejada, eu fui indo, me aprofundando e estudando cada vez mais sobre os transtornos de aprendizagem. E hoje eu estou aqui com vocês, Sou convidada de vocês justamente por trabalhar com transtornos de aprendizagem. Perfeito, então, como é bom poder conhecer, poder conversar, tirar esse momento para a gente trocarmos, Nós, enquanto estudantes ainda, que estamos buscando, trilhando esse caminho, e conseguir ter a oportunidade de ter uma profissional com tantas qualificações, com tanto nível de aprendizado, conhecimento, para compartilhar esse momento conosco. Nós ficamos muito felizes de tê-la aqui. E para nós começarmos, Osana, nós gostaríamos que você pudesse nos trazer, então, como que nós podemos compreender o que são os transtornos específicos de aprendizagem.
Ó, a gente tem diferentes transtornos de aprendizagem, né? E é exatamente esse o nome técnico, o nome correto, transtorno específico de aprendizagem. E o nome já diz, já entrega muito de como é o processamento, né? Quais são as características dos transtornos de aprendizagem. Eles são específicos. Isso significa que a criança que tem dislexia, descalculia, né, que são os transtornos de aprendizagem, elas não têm prejuízos em outros domínios da vida dela. Por exemplo, ela não tem uma deficiência intelectual, ela não tem aquele prejuízo, aquela deficiência mais global no funcionamento. A gente vê como primariamente prejudicada a aprendizagem escolar, né? E é um prejuízo que ele é persistente, isso acompanha a criança desde os primeiros anos escolares. A gente vê, inclusive, antes, né, da criança entrar no ensino fundamental ali, alguns sinais já são observados, mas os sinais mais evidentes e o diagnóstico correto dos transtornos de aprendizagem é dado durante a etapa, né, durante a vida escolar dessas crianças. Tá? Então, os transtornos de aprendizagem, né, transtornos específicos de aprendizagem, eles são transtornos do neurodesenvolvimento, significa que são quadros que vêm com a criança e que têm causas multifatoriais, desde causas genéticas, causas ambientais, né, problemas ali no próprio funcionamento do cérebro, regiões do cérebro que deveriam funcionar de uma maneira, circuitos cerebrais que deveriam ter se desenvolvido e não se desenvolveram. Então, são múltiplos os fatores por trás dos transtornos específicos de aprendizagem, mas a questão é que eles são um transtorno do neurodesenvolvimento. Perfeito. Na verdade, isso é muito bom ouvir, porque nós acabamos muitas vezes associando, por exemplo, o não aprender à falta de esforço, né? E isso não é algo tão simples, é algo muito mais complexo, né? Que exige uma compreensão, um acolhimento muito maior. Exatamente. Pensando nisso, doutora, quais são as principais funções executivas e os principais, né, aspectos cognitivos que costumam estar, né, prejudicando nesses casos? E como que eles acabam impactando no desempenho escolar dessas crianças? Eu acho que aqui a gente pode também puxar um pouco a brasa para a importância da nossa avaliação, né, da avaliação neuropsicológica, da avaliação psicológica, porque os déficits que ocorrem nas crianças, nos adultos também que têm transtornos específicos de aprendizagem, eles podem ser identificados no comportamento da criança, mas nós temos já testes que são muito sensíveis para identificar esses prejuízos. Por exemplo, déficits no processamento fonológico. Então, a criança que tem dislexia, por exemplo, ou que tem descalculia, ela pode ter dificuldade para identificar rimas, ela pode ter dificuldade para trabalhar com pedaços de palavras, né? Então, se eu digo para ela, me diz uma palavra que começa com tá, ou me diz uma palavra que começa com cri, tá? Ela não vai conseguir pensar nisso, né? Então, é todo um prejuízo num processamento de linguagem que é muito básico, que é muito básico no sentido de que a gente precisa ter essas habilidades bem desenvolvidas, até mesmo para começar a falar, né? Então, essas crianças têm prejuízo no processamento fonológico, tem muitas vezes um vocabulário mais reduzido, né? Então, a gente vê que tem bem ali a questão da linguagem. E quanto às funções executivas, se percebe um prejuízo na memória de trabalho, que é aquela capacidade, aquela habilidade que nós temos de ir trabalhando mentalmente com múltiplas informações concomitantemente, né? Então, o que pode acontecer é uma criança com dislexia não conseguir memorizar os vários passos necessários para ela resolver um problema matemático, por exemplo. Né? Pode acontecer de a professora estar ditando uma palavra para ela escrever e quando ela vai escrever, ela já ter esquecido qual era a palavra que ela tinha que escrever. Então, ela pede para a professora repetir. Né? Então, tem prejuízos numa série de processos cognitivos e de funções executivas, mas principalmente nos componentes fonológicos, né? Que envolve
a linguagem, tá? Esses são os principais, assim. E doutora Osana, além disso que você já comentou conosco, quais seriam então os principais sinais? Tanto esses sinais que sejam cognitivos, como também os sinais comportamentais, que tu já comentou um pouco sobre, e também os sinais do desenvolvimento. Que tanto os pais, também como os professores, devem ter uma atenção melhor, né? Como eles devem observar a criança lá na escola ou em casa. Quais esses sinais que estão mais evidentes, né? Os principais que a gente possa identificar que sejam, né, desses transtornos da aprendizagem. Excelente essa pergunta, tá? Porque a gente precisa mesmo instrumentalizar as pessoas que estão ali, né, no dia a dia com a criança e ligar aquele sinalzinho de alerta, né, que é o que vai ajudar essa criança a ter uma intervenção precoce, uma intervenção antes que as coisas piorem, vamos dizer assim, né? Então, a gente precisa sempre olhar, assim, desde o início da apresentação desses sintomas, porque com o tempo, a tendência é que as coisas, o comportamento, as emoções, a cognição, isso vá se misturando e fique muito difícil de identificar o que veio primeiro, tá? Se foi uma dificuldade cognitiva, se foi algo relacionado realmente ao neurodesenvolvimento, ou se é algo emocional que está prejudicando a aprendizagem. Então, por exemplo, vamos supor, na melhor das hipóteses, que nós temos uma criança lá na educação infantil que ela não sente vontade em participar de atividades de leitura, no momento da rodinha, quando a professora vai ler um texto, ela, né, fica dispersa, ou ela não quer participar. Quando a professora vai cantar aquelas músicas, né, as parlendas, né, brincadeiras de roda, essa criança não se interessa, ela fica desatenta. Brincadeiras com rimas também ela não tem interesse. Brincar com livros em casa, né, as crianças que têm acesso a livros, às vezes tem até uns livrinhos de usar na própria banheira, né, os bebês brincam com livrinhos na banheira. A gente vai ver uma criança com um possível transtorno de aprendizagem, né, com sinal de risco para isso, que não tem muito interesse nesse tipo de atividade, tá? Aí, então, nós vimos que, opa, né, o que está acontecendo com essa criança que ela não está se interessando quando a maior parte das crianças tem essa curiosidade? Então, o que nós podemos fazer? Por que eu disse que na melhor das hipóteses? Porque essa criança está nos dando sinais bastante evidentes de que possa haver algo relacionado à aprendizagem escolar. Atrasos de fala também, né? Então, aquela criança que demora mais para falar, precisa de acompanhamento fonoaudiológico para melhorar a fala, para adquirir alguns sons. Todos esses são fatores de risco, são sinais de risco. Então, quando a gente nota esses sinais de risco lá na educação infantil, já é possível entrar com uma intervenção, né? Que é o que a gente chama de intervenção precoce, certo? Então, ok, essa criança vai trabalhar, né? E ainda que futuramente ela apresente os sinais, os sintomas dos transtornos específicos de aprendizagem, com certeza esses sintomas vão ser muito menos evidentes, vão gerar muito menos impactos negativos na vida dessa criança do que se ela não tivesse recebido uma intervenção desde o período da educação infantil, tá? Então, seguimos com essa criança, tá? Seguimos com essa criança, mas vamos supor agora que ela não teve esse olhar na educação infantil. Ela teve atraso de fala, disseram para ela que, né, que cada criança tem seu tempo para começar a falar, que não precisava fazer nada. Ela não se interessava por livros, ela ficava muito tempo nas telas, né, não focava a atenção dela durante muito tempo em atividades que demandavam mais esforços, né? E isso foi deixando, né? Foram deixando isso de lado, não olharam para isso, nem a escola e nem a família. Esse é o pior dos cenários, né? O que nós vamos ter? Uma criança que entra no primeiro ano, entra no ensino fundamental e ela começa a apresentar dificuldades com os sons das letras e memorizar as próprias letras, a sequência alfabética. Na hora de escrever muito espelhado, omitir letras. Então, por exemplo, a professora fala, escrevam aí
almofada. Aí a criança escreve mas tira algumas letras, omite, ou ela troca, coloca uma letra que não faz nenhum sentido de estar ali, né? Então isso vai se perpetuando, tá? Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, e a gente está vendo que, puxa vida, já deveria ter passado. E a criança segue avessa à atividade de leitura, a criança segue passando muito trabalho na hora de fazer cálculos matemáticos. Tu vê que para ela aquilo ali é sofrido mesmo, né? Não é por preguiça, não é porque ela não está interessada. A gente vai ver que daí entra, né, o papel do psicólogo, que muitas vezes essa criança deixa de se interessar, né? Ela olha para uma atividade simples de leitura ou de escrita como um obstáculo muito grande, né? Como algo extremamente complexo que ela não vai conseguir dar conta, né? E a partir daí ela começa a se desmotivar. Aí, menos ainda ela quer ler. Aí, lá na sala de aula, ela começa a se isolar. Ninguém mais quer fazer trabalho em grupo com ela, porque ela escreve errado no grupo do WhatsApp, porque ela nunca consegue terminar as atividades em tempo. E daí a gente já começa a ver, então, essa bola de neve, que começou lá na educação infantil, as dificuldades começaram lá, não foram olhadas, essa criança não recebeu nenhum tipo de acompanhamento e hoje a gente já tem uma consequência que é emocional, que é social. Então, respondendo a pergunta de vocês, né, depois de fazer toda essa volta aqui, os sinais dos transtornos de aprendizagem, eles vai depender de qual é a faixa etária dessa criança, qual é o nível de escolaridade que ela tem. Porque muitas crianças, principalmente aquelas mais inteligentes, elas conseguem ir compensando aquelas dificuldades. Elas vão dando conta das demandas escolares. Só que quando chega lá no 5º ano, ou quando chega lá no 6º ano, que essa criança tem vários professores, tem várias matérias, tem muito trabalho em grupo, tem muito... Aí a dificuldade começa a ficar mais evidente. Então, enfim, os sinais, os sintomas podem ser diversos, né? O nosso olhar atento tem que vir desde sempre, quando a gente vê algo destoando em relação ao processamento da linguagem, em relação ao interesse por atividades de leitura e de escrita e de matemática, quando a gente vê que esse tipo de atividade demanda um esforço muito elevado da criança, mais do que os outros colegas não precisam se esforçar tanto assim para que a criança, né, para que consigam dar conta daquela atividade, e a nossa criança precisa de um esforço elevado ao triplo, né, para conseguir resolver. Tá? Então, são sinais que vão acompanhando essa pessoa ao longo do neurodesenvolvimento. Misturei tudo, né? O comportamento ali evitativo, né? A evitação da atividade, a dificuldade, né? Para compreender o que lê, vai omitindo letras na escrita, né? Daí, então, misturei aqui o cognitivo, o emocional, o comportamental, que vocês me perguntaram. Tá? Não, imagina, foi um podcast doutora. só dessa resposta, né? Só essa resposta já foi um podcast. Não, mas já foi maravilhoso, porque quanto conhecimento que tu tem, e é tão bom a gente te ouvir. Quando tu comentou ali do livro na banheira, me fez lembrar, o meu filho está com 6 anos agora, e quando ele era bebezinho, eu tive essa ideia, né? Vou comprar um livrinho para a gente ter aquele momento diferenciado no banho. E eu me lembro que na época eu mesma me questionei, né? Mas o que adianta eu usar esse livrinho se ele nem sabe ler, né? Nem vai entender. E posso afirmar aqui com propriedade que realmente isso já foi o primeiro passo para ele desenvolver o gosto pelos livros, Exatamente. Né? Depois eu continuei assinando para ele e cada mês vinha um livro diferente. E por mais que ele não estava na idade escolar, ele não sabia ler, ele conseguiu ter esse hábito e querer cada vez mais identificar, né, tanto as imagens, agora que ele está no pré-escolar, como foi bom na aprendizagem dele. Eu posso, de fato, afirmar que o que a doutora disse é verdade. O estímulo, né, não sei se é essa a palavra certa, doutora, precoce, foi um dos fatores que auxiliou ele na aprendizagem. E trazendo também um pouco aqui para o nosso podcast, que realmente, como tu comentou, muitas das dificuldades, elas são confundidas com essa falta de atenção, ou também que às vezes nós, como os pais, ficamos naquela dúvida. Será que meu filho realmente está desatento ou será que ele está desinteressado, né?
E como a gente pode saber o que diferencia isso? O que diferencia essa dificuldade de aprendizagem para a dificuldade do próprio transtorno de aprendizagem? Uhum. É que a dificuldade de aprendizagem ela pode ser secundária a múltiplos fatores, né? Pegando novamente esse exemplo que a gente está falando aqui, né? Da criança ter acesso a livros desde muito pequena. Eu falei para vocês que os transtornos do neurodesenvolvimento, eles são multifatoriais. Um dos fatores, né, um dos aspectos que vai pesar na questão do transtorno é justamente a questão ambiental. Então, se a criança não tem acesso a livros, se a criança não vê os pais lendo, né, esse gosto pela leitura, mas além disso, né, além disso, o contato com as letras. O nosso cérebro, ele não é programado, né, nós, seres humanos, não somos programados para ler e escrever. Nós não temos. Nós temos regiões do nosso cérebro que são específicas para aprender a falar, para aprender a caminhar. Nós temos isso no cérebro. Mas para aprender a ler e escrever, nós não temos. Isso significa que nós precisamos ser treinados, que nós precisamos ser ensinados e ter prática e ter contato constante com esse tipo de estímulo. Desde antes de entrar na escola, o nosso cérebro, por meio do contato com letras, ele vai desenvolvendo regiões cerebrais, vai havendo uma reciclagem dos nossos neurônios. Então, neurônios que antes eram usados, por exemplo, para reconhecer rostos, para reconhecer objetos, eles passam a assumir a função de diferenciar o que é uma letra do que não é, o que é uma forma geométrica, o que é uma letra. Isso tudo antes de entrar no primeiro ano do ensino fundamental. Então, letra cursiva, letra bastão, letra script, tudo isso a criança precisa ter contato antes de entrar no primeiro ano. Então, se a gente tem uma criança que está num ambiente que não promove esse tipo de estímulo, nós temos uma tendência muito maior a essa criança ter dificuldade de aprendizagem. Então, o que é a dificuldade de aprendizagem? É justamente quando a criança não consegue aprender ou acompanhar os colegas em função de diversos fatores, diversos. Uma criança que está deprimida pode ter dificuldade de aprendizagem. Uma criança que tem um histórico de otites muito frequente, ela pode ter dificuldade de aprendizagem. Uma criança que tem prejuízos no sono pode ter dificuldade de aprendizagem. Uma criança que está mudando de escola agora pode ter dificuldade de aprendizagem. Então, a dificuldade de aprendizagem, ela é genérica. E na nossa avaliação, nós precisamos justamente entender isso. Essa dificuldade que a criança está apresentando, essa queixa que a escola está me trazendo, é algo específico, é algo persistente, ou isso se explica por algo que está acontecendo no momento de vida da criança nesse momento, tá? Então, ela está desmotivada, ela está deprimida, ela não está preparada ainda, ela ainda não tem maturidade para assumir compromissos de primeiro ano, de segundo ano, de sentar, escrever, né? Tudo isso poderia explicar uma dificuldade de aprendizagem. Agora, o transtorno de aprendizagem, nós vamos ver que essa criança apresenta a dificuldade, nós fazemos uma avaliação com os nossos testes psicométricos, nós vemos que o percentil dessa criança está abaixo do esperado, ela está com prejuízos realmente, lá na escola isso está aparecendo, está gerando impacto social, emocional, no próprio desempenho escolar, como eu mencionei, então ela está tendo dificuldade. Aí o que a gente faz? A gente encaminha essa criança para um acompanhamento. Tá? Ela vai fazer um tratamento psicopedagógico ou fonoaudiológico para trabalhar justamente aquelas dificuldades ali que ela tem. Então, se ela tem dificuldade ela não está conseguindo aprender ali quando que é um S, dois S's, um R, dois R's, ela não consegue produzir um texto, colocar a estrutura correta, né, início, meio, fim. Peraí, só um pouquinho. Vamos avaliar, identificamos que tem o prejuízo, a criança faz pelo menos 6 meses de acompanhamento profissional, psicopedagógico ou fonoaudiológico estruturado para as necessidades dela.
Depois nós reavaliamos essa criança e nós vamos ver nessa reavaliação o quanto que essa criança melhorou com o tratamento. O que eu espero? Se for uma dificuldade apenas, que nós vamos tirar esses fatores que estavam gerando a dificuldade. Então, se nós entendemos que a criança estava deprimida, bom, nós vamos fazer encaminhamento para psicoterapia, eventualmente para uma avaliação psiquiátrica. Essa criança vai começar a tratar essa depressão. Junto, ela vai ter o acompanhamento psicopedagógico, e daí o que nós esperamos? Que ela melhore, porque ela tinha uma dificuldade que era secundária a um transtorno depressivo. Melhorou o transtorno depressivo, essa criança está em acompanhamento psicopedagógico, ela está preenchendo as lacunas que ela tinha na aprendizagem, então ela vai melhorar, certo? Isso nos diz que ela tinha, na verdade, uma dificuldade de aprendizagem. Agora, a criança com transtorno de aprendizagem, ela não evolui. Ou ela evolui muito pouco, ela nunca evolui o suficiente para alcançar o mesmo nível de proficiência dos colegas dela. Então, os colegas já leem rápido, os colegas já entendem, os colegas já sabem usar as regras, quando é com C cedilha, quando é com 2 S's, quando é... E essa criança não consegue automatizar. Então, é uma dificuldade que persiste ao longo do tempo, mesmo que ela tenha condições cognitivas. Então, é uma criança que é inteligente, é uma criança que tem o suporte da família, é uma criança que tem uma professora que olha para ela, que ajuda ela, e ainda tem um acompanhamento psicopedagógico fora da escola. E mesmo assim, ela não consegue evoluir. Então, aí a gente fala que é um transtorno específico de aprendizagem. Outro podcast, né? Na resposta. Eu falei para vocês que eu não ia conseguir ser sucinta, hein? Eu falei. Não, mas tem sido maravilhoso. E na verdade, pegando um gancho, né, em relação a isso que você nos trouxe agora, que acabou falando um pouco sobre o diagnóstico, um pouco sobre a avaliação, sobre os testes, mas puxando um pouco mais assim, doutora, esse processo de avaliação psicológico que você nos trouxe, a forma com que ele ocorre, né? Como que é feito essa avaliação dos casos que ocorre essa suspeita? E, por exemplo, o que nós precisamos observar numa anamnese ou quais testes cognitivos devem, né, ser aplicados, analisados, ou que talvez possam gerar dúvidas para que a gente consiga fazer um diagnóstico que seja o mais coerente para um suporte mais adequado dessa criança, desse adolescente. Uhum. Ó, eu vou me defender aqui, tá? Porque as minhas respostas estão longas, porque vocês estão me perguntando um monte de coisa na mesma pergunta, né? Então, assim, não é só eu, não, tá? Vamos lá, ó. Talvez eu nem lembre de tudo que tu me perguntou, tá? Mas vamos lá. A entrevista de anamnese, tá? Como é que acontece, né? Como é que acontece a avaliação? Geralmente, a queixa vem da escola, tá? Pelo menos a minha experiência é mais comum a queixa vir da escola. Então, a escola faz o encaminhamento, a escola solicita a avaliação. Em casos mais graves, quando há uma suspeita, inclusive, de deficiência intelectual, aí às vezes é o neurologista que faz o encaminhamento, né? Mas comumente é a escola que solicita a avaliação. Então, nós vamos receber essa família, né, com uma queixa da escola de que a criança tem dificuldade para ler e ou para escrever e ou para trabalhar com cálculos matemáticos, para resolver problemas matemáticos, né? E daí, claro que nós vamos fazer aquela sondagem sobre todo o desenvolvimento da criança, né? Então, nós vamos entender qual é o ambiente que essa criança vive, quanto de estímulo ela tem, quais são as hipóteses que os pais têm em relação a essa dificuldade, desde quando começou a dificuldade. Esses pais eram chamados quando a criança estava lá na escolinha de educação infantil. A professora já mencionava esse desinteresse da criança por livrinhos, por fazer atividades, pinturas, né? Trabalhar com formas geométricas. Já se identificava? Talvez não, porque como eu falei para vocês, tem crianças que vão, né, driblando muito bem esses sinais de risco, porque ainda não tem uma demanda que exceda as capacidades que ela tem, né? Ela ainda consegue ir dando conta.
Mas na anamnese nós temos que focar em entender o que é que explica essa dificuldade de aprendizagem, tá? Pode ser um problema no nascimento dessa criança, né? Então ela nasceu prematura, ela nasceu com baixíssimo peso, ela teve, enfim, a mãe teve lá pré-eclâmpsia, né? Tem várias questões do nascimento. Aí depois tem questões do neurodesenvolvimento, por exemplo, o desenvolvimento da fala. Essa criança começou a falar dentro do tempo esperado, ela teve atrasos de fala, né? Então, a gente vai tentando entender o quão específica realmente é esse atraso, né? O quão específico é esse atraso na aprendizagem que a criança está apresentando. Eventualmente, a gente vai ver que a criança tem dificuldade em tudo, que ela cresceu com atraso em todas as habilidades, né? Aí a gente vai ver que talvez seja uma deficiência intelectual, que não seja um transtorno específico de aprendizagem, né? Lembre-se da especificidade do transtorno. Tem que ter um prejuízo muito marcado na leitura, na escrita e na matemática. Né? Então a gente vai perguntando desde quando que surgiu, o que eles acham, se tem familiares, né? Se o pai, a mãe, a avó, o tio, se tem familiares que também tiveram dificuldades de aprendizagem, se alguém se identifica com essa criança. E assim nós vamos, então, excluindo possíveis explicações, sempre partindo do pressuposto de que é uma dificuldade de aprendizagem secundária a algum fator. Então, a gente vai tirando de cena esses possíveis fatores aí que explicariam a dificuldade de aprendizagem, né? Montamos a nossa bateria de avaliação. Sempre temos que cuidar se essa dificuldade ela não é explicada por uma deficiência intelectual. Isso significa que na nossa bateria, obrigatoriamente, nós vamos ter uma medida de QI, tá? Então, a gente pode ter o VISC, a gente pode ter, no caso de adultos, né, o VAIS, nós podemos ter a UASI, tá? Lembrando que aqui nós estamos falando já de crianças em idade escolar. Então, é uma criança que já está com dificuldade para ler, escrever ou trabalhar com matemática, tá? Não é a criança na educação infantil. Na educação infantil, nós não temos como dizer que ela tem um transtorno de aprendizagem. Às vezes, existem, sim, sinais de risco. Mas o transtorno não, porque ela ainda nem foi exposta à leitura e à escrita de forma formal, né? Então, nós vamos avaliar certamente nível intelectual e as habilidades que estão prejudicadas, que aparecem impacto lá na escola. Leitura, escrita e matemática. Além disso, nós vamos avaliar processos emocionais, quando nós suspeitamos que essa criança daqui a pouco ela está muito ansiosa, ela tem uma ansiedade de desempenho, e isso gera bloqueios nela. Ela tem um transtorno de ansiedade generalizada, e isso faz com que ela tenha brancos, com que ela se distraia em atividades de leitura, de escrita e de matemática, né? Então, nós vamos incluir instrumentos que vão avaliar todo o processamento cognitivo, né? Então, memória de trabalho, como eu falei, linguagem, que são prejuízos que muitas vezes estão ali na base dos transtornos de aprendizagem, o processamento intelectual e quando nós suspeitamos que haja já ou uma causa emocional, ou seja, a criança tem uma dificuldade de aprendizagem e nós pensamos que talvez essa dificuldade seja secundária a algo emocional, de cunho emocional. Ou, se não, quando nós vemos que a criança tem um transtorno específico de aprendizagem e que esse transtorno específico de aprendizagem já está gerando impacto no funcionamento emocional dessa criança, tá? Então, ela já está sofrendo, ela já está se isolando, ela já está ansiosa devido às dificuldades de aprendizagem, tá? Então, é mais ou menos assim, né, que nós pensamos na anamnese e na bateria de avaliação. Muito bom isso. E puxando também um gancho, né, como que o psicólogo, eles podem dialogar com a escola? Como que ele pode garantir que essa informação, ela chegue, né, ela chega até a escola de uma forma concreta, que favoreça, né, esse contato, esse desenvolvimento também desse aluno, dessa criança, desse adolescente, enfim, para que ele possa estar se adaptando da melhor forma. Uhum. Olha, eu diria para vocês que a humildade do profissional é a primeira coisa, tá?
eu vejo muitos psicólogos achando que podem fazer como se fosse uma receita de bolo, assim, ó, entregar para a escola. Ó, faz isso, isso e isso. Sem sequer conhecer a realidade da escola, tá? Da instituição. Às vezes, a instituição já faz muitas coisas para adaptar, para flexibilizar, né, aquela criança, mesmo sem um diagnóstico. Né? A professora já viu que a criança tem dificuldade, a professora já faz muita coisa. E aí vai lá o psicólogo, né, com aquele poder todo, ó, eu identifiquei que a criança tem isso, isso e isso, então a escola tem que fazer isso, isso, isso. Tipo, não entendi nada, sabe? Não entendi nada da realidade da escola, dos recursos que a escola tem, né? Então, assim, para mim, a primeira coisa para favorecer o diálogo com a escola é ter a humildade e incluir a escola, como a gente estava falando antes, né? Incluir a escola no processo avaliativo. Então, não dá para o psicólogo fazer um diagnóstico, fechar um diagnóstico, sem ter conversado com a escola antes. Tem que ter entrevista com a escola. A gente precisa ouvir o que a professora tem a dizer sobre o comportamento da criança. Né? O que a coordenadora pedagógica, que já acompanha essa criança desde que ela entrou na escola, que tem atas de reuniões com pais, que tem notas nos boletins mostrando que a criança, né, entra ano e sai ano, e ela sempre com aquela dificuldade em português, sempre com aquela dificuldade em produção textual, né? Então, esse contínuo da história escolar dessa criança, documentada pela escola, é um baita instrumento para nós, nos ajuda muito, esclarece muito. Só que no momento que a gente não chama a escola, que a gente não aproveita tudo isso que a escola tem, já começa, né, esse distanciamento aí, e às vezes, né, mesmo que a escola precise, ela pode decidir por não seguir as orientações terapêuticas, né, ou que pode ser feito com a criança lá no contexto escolar. Então, para facilitar a comunicação, a minha dica é: inclui a escola no processo avaliativo desde o começo, colhe informações com a escola, pede material escolar, olha o caderno dessa criança, olha os boletins, olha tudo isso, né? Observa o ambiente escolar, né? Que recursos essa escola tem, pede opinião para a professora. O que tu acha que eu poderia sugerir para essa família? O que tu acha que a escola teria condições de oferecer a mais para essa criança, né? Porque, gente, com certeza, ela que está lá na sala de aula, que está vendo a criança diariamente, vai saber muito mais do que nós, que pegamos a criança ali 2 meses, aplicamos uns testes, né? Claro, é muito mais do que aplicar testes, mas nós temos um recorte da vida da criança. A escola já está com a criança há 5 anos, né? Se essa criança está no 5º ano, certo? Então, no meu ponto de vista, essa seria, né, a forma mais propícia, assim, né, de trazer a escola junto, facilitar a comunicação. Muito bem, doutora. E para complementar um pouquinho, já que tu nos trouxe sobre essas possíveis intervenções, né, tanto na escola como também já colocar junto, né, o núcleo familiar, a gente sabe que não há cura, né, para esses transtornos específicos da aprendizagem, mas sim, né, esse processo contínuo e de uma intervenção que realmente seja eficaz. E se a doutora pudesse resumir para nós, assim, quais as principais estratégias, tanto técnicas como também da psicologia cognitivo-comportamental, que podem sim, então, da melhor forma, favorecer esse desenvolvimento da criança, né? Tanto a criança lá no ambiente escolar, como também a criança lá no seu ambiente familiar. Vou vou voltar um pouquinho, tá? Vou pensar no papel do psicólogo psicoterapeuta mesmo, tá? Porque, como eu falei, se a dificuldade ela não foi identificada lá desde o começo, é comum que a gente tenha consequências emocionais, consequências comportamentais, como a criança ficar mais isolada, a criança não querer participar do grupo de WhatsApp da turma, ela não ser convidada para fazer trabalhos em grupo, né? Isso pode acontecer. E a criança ter um comportamento extremamente evitativo em relação a tudo que diz respeito a atividades escolares, principalmente leitura, escrita e matemática.
Então, muitas vezes, o trabalho do psicoterapeuta vai ser motivar essa criança a ler, escrever e fazer atividades de matemática, né? Às vezes a gente quer pensar em estratégias para a criança aprender, né? Numa abordagem mais cognitiva, mais neuropsicológica, mas essa criança não está motivada. Ela já está numa etapa em que ela não acredita mais que ela vai, que adiante ela se esforçar, ela se engajar, porque ela já fez de tudo. Não é falta de esforço, né? Não é falta de inteligência, não é falta de nada disso. É um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, ela já tentou de tudo, ela não tem sucesso, mesmo se esforçando. O que pode acontecer é ela desanimar. Então, muitas vezes, o papel do profissional da psicologia vai ser trabalhar a questão da motivação pelos estudos. Aí depois, sim, quando a criança já começa a entender que, não, né, ainda há uma luz no fim do túnel, ainda há algo que eu possa fazer, então o que acontece comigo realmente, né, é porque tem um transtorno de aprendizagem. Aí entra todo o papel da psicoeducação também, que esse profissional vai fazer, vai psicoeducar a criança em relação a que é o transtorno específico de aprendizagem, por que às vezes a criança não quer que os colegas saibam, não quer fazer prova adaptada, não quer fazer a prova em outra sala, não quer, né? Então, assim, realmente, né, as consequências podem ser enormes, tanto antes da criança saber que tem o transtorno, quanto depois, quando ela descobre que ela tem o transtorno. Então, o psicólogo tem muito a fazer antes de pensar nessas estratégias mais comportamentais. Mas, quando nós pensamos nas estratégias comportamentais, nós podemos pensar na organização do espaço que essa criança vai ter para estudar, na seleção dos livros que ela vai pegar para ler, né? Ela não vai pegar um livro enorme com letras miúdas, sem figuras, né? A leitura compartilhada também, então ela lê trechos, outra pessoa lê com ela, né? Então tem diversas técnicas de leitura que vão favorecer a compreensão dessa criança, né? A própria conversação, o aumento do vocabulário, né? Então tem múltiplas técnicas que podem ser utilizadas numa perspectiva mais comportamental, só que nós precisamos lembrar, né, que tem uma série de crenças que foi se consolidando ao longo da vida escolar dessa criança, relacionada a um insucesso, a um fracasso escolar, e é real, né? Ela realmente fracassou, ela realmente tirou notas baixas, ela realmente tem muitas correções na prova dela. Agora, para se conseguir reverter isso e entender, né, levar essa criança a entender que não se trata de uma incompetência dela, e sim de uma particularidade na forma como ela aprende a ler e a escrever, né, isso pode dar muito pano para manga na psicoterapia, né, no acompanhamento psicoterápico. E doutora, além então dessas técnicas, tanto do comportamento cognitivo e comportamental, de que forma tanto a família como a criança, ela deve ser acolhida emocionalmente? Né, a gente falou bastante, né, das técnicas específicas, dos sinais, né, de todas as formas aí como se apresenta, como identificar, mas falando agora mais dessa parte emocional, como esse acolhimento seria bom para que realmente, né, tanto a criança como lá na escola, eles consigam ter uma evolução? Uhum. Geralmente a gente tem essas famílias, né, que vão pensar assim, que é preguiça, que a criança não quer ler, né, que a criança é desatenta, quando na verdade essa preguiça, essa desatenção, essa evitação não é a causa, é a consequência, né? Então, o principal acolhimento dos pais que tendem a ficar ali, né, pressionando, dizendo que a criança é preguiçosa, dizendo que vai colocar a criança em escola pública, se a criança for de escola particular, fazendo várias ameaças, não vai ter a viagem no final de ano se tu continuar tirando nota baixa assim, tu tem que te esforçar mais, né? Geralmente tem esses discursos assim. O maior acolhimento é esse familiar parar, olhar para essa criança, pedir desculpas e dizer: o pai não entendia, a mãe não entendia. Agora nós entendemos que realmente é difícil para ti,
que não se trata de preguiça, que não se trata de falta de interesse, né? Que realmente tu tens uma forma diferente de aprender. E nós não aprendemos assim, nós aprendemos diferente de ti. Então, para nós, era difícil de entender a tua forma de aprender, a tua forma de funcionar. Então, agora nós vamos pegar junto contigo. Agora que nós já sabemos o que acontece, nós queremos te pedir desculpa por todo o tempo que nós fizemos tu te sentir mal, fizemos tu te sentir diminuída, fizemos, né, tu querer tu ter pensamentos ruins ao teu próprio respeito, né? E agora nós vamos pegar junto contigo e nós vamos ir no teu ritmo, nós vamos aprender juntos de que forma a leitura, a escrita, a matemática pode ser mais leve para ti, pode ser mais confortável, pode ser mais gostoso para ti, né? Então, acho que esse é o principal acolhimento que possa haver, tanto na família quanto na escola, né? Porque, de fato, gente, nenhum pai, uma mãe quer ver o seu filho sendo massacrado ou quer massacrar seu filho, né? Geralmente é, de fato, a falta de conhecimento. Então, quando esse profissional consegue psicoeducar esses familiares, psicoeducar essa escola de uma forma efetiva, nós vamos ter, né, uma ficha caindo e eles também sofrendo por terem levado seus filhos muitas vezes ao sofrimento, né? Então, eu penso que isso seja, assim, né, bastante efetivo em termos de acolhimento. É gratificante poder ter esse momento, escutar você trazer tanto conhecimento para nós, né? E não só o conhecimento teórico, mas também o prático, as vivências, aquela fala em que consegue ser acessível para todos os níveis, né? Todos os públicos, todas as pessoas, conseguir acessar os pais, aqueles pais que precisam ter esse acesso, esse conhecimento para poder auxiliar os seus filhos. Eu acho que esse nosso momento, dessa nossa tarde de hoje, né? Foi um momento, assim, como eu disse, crucial, assim, poder ter você como conosco, conversando, assim, foi maravilhoso. Nós gostaríamos muito de poder agradecer, doutora Osana, a tua presença, todo esse compartilhamento que você trouxe de conhecimento, de reflexões muito importantes, porque não é só o que nós vemos em sala de aula, não é só o que nós estamos presenciando nos nossos estágios, mas sem sombra de dúvidas, é aquilo que muitas vezes faz parte do cotidiano, ou de pessoas conhecidas, de não conhecidas, mas também de escolas, de relatos que nós ouvimos. Então, isso, sem sombra de dúvidas, foi uma conversa, né, que nos trouxe muita inspiração, nos aproximou ainda mais desse olhar sensível que nós precisamos ter. A curricularização, ela permite que essa fase, esse momento interdisciplinar, ele seja humano. Então, eu acho que isso, né, faço palavras minhas, das minhas colegas também, que eu acho que isso que as professoras nos proporcionaram hoje à tarde, quando a gente consegue realizar com você, sem sombra de dúvidas, é muito gratificante. Então, muito obrigada pela tua disponibilidade e por todo esse conhecimento que você nos passou hoje à tarde. Eu que agradeço, contem comigo, né? Para mim, eu estou aqui cumprindo com uma missão de vida, né? Que é contribuir com a formação de outros profissionais. Na psicologia, nós temos pouquíssimas pessoas que se interessam pela área das dificuldades e transtornos de aprendizagem. Então, quando vocês me convidaram, eu fiquei realmente muito feliz, né, em ver, olha, alunas da psicologia se interessando pela área, né, eu dá vontade de abraçar vocês, né, sigam comigo, mas para dizer que é uma honra, né, um prazer enorme estar aqui, contem comigo, sempre que vocês precisarem, sempre que vocês lembrarem, né, de algo que tenha a ver aí com dificuldades, transtornos de aprendizagem e transtornos do neurodesenvolvimento como um todo. Tá bem, gurias? Muito obrigada. Mais uma vez, então, doutora, nosso agradecimento muito especial. De uma forma muito carinhosa também, a gente encerrar te chamando de prof. E com certeza você deu uma aula aqui muito grandiosa, de uma forma clara, com humildade, com conhecimento, com empatia. E com certeza o pessoal que vai estar ouvindo isso aqui vai levar para a vida. Porque de uma forma simples, né, quando geralmente vai ter uma fala de uma psicóloga, às vezes as pessoas ficam, mas será que eu vou entender?
E você Uhum. conseguiu trazer para nós de uma forma leve e o nosso conhecimento aqui ficou engrandecido, né? Então, mais uma vez, o nosso muito obrigado, a nossa gratidão. E para nós encerrar, gostaria que você deixasse uma mensagem para quem vai estar aí nos ouvindo, nos vendo, e também deixar o seu contato aí das redes sociais. Vai estar também aqui abaixo, descrito no vídeo, mas a gente gostaria também que você falasse um pouquinho para nós, onde a gente pode te encontrar, buscar, né, um pouco mais conhecer o teu trabalho, e isso aqui, que esse hoje, né, seja aqui apenas uma sementinha, que possa ter Uhum. mais momentos como este, e a gente quer mais uma vez contar também com a tua presença. Ah, com certeza, contem comigo. Bom, uma mensagem que eu deixaria para todos é: olhem para as crianças que têm dificuldades de aprendizagem, tá? Não ignorem os sintomas. Antes de julgar, né? Às vezes as pessoas perguntam: ai, mas se nós formos fazer uma avaliação e aparecer um diagnóstico, essa criança vai ser rotulada. Mas é muito melhor ela ser rotulada, se esse é o teu medo, né, é muito melhor ela ser rotulada com algo que é real e ela ter um acompanhamento, um olhar individualizado, um olhar especial para ela na sala de aula, na família, na psicoterapia. É muito melhor ela ter esse tipo de rótulo do que ela ter um rótulo que é equivocado, né, então ela é preguiçosa, ela é desatenta, ela é desmotivada, né, um rótulo equivocado e que não ajuda ela em nada, ao contrário, só atrapalha, só traz mais prejuízos. Então, antes de rotular negativamente uma criança, de tentar dar explicações infundadas sobre as dificuldades de aprendizagem dessa criança, tentem de verdade entender qual é a raiz desse problema, né? Que impactos isso está trazendo na vida dela. E procurem, né, ajuda, um atendimento especializado o mais breve possível, porque a intervenção precoce pode fazer com que nada disso aqui que eu falei sobre os transtornos de aprendizagem se torne de fato um problema na vida dessa criança, né? Então essa é a minha mensagem para todos vocês que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, e vocês me encontram no Instagram, então no @psicoosanagoncalves, tá? É Osana Gonçalves. Vai ser um prazer recebê-los lá, né? Me chamem ali no direct para me dar oi, para dizer que vocês assistiram ou ouviram esse podcast, e vamos seguir, né, o nosso contato aqui, que se inicia aqui, mesmo que eu não esteja vendo vocês. Ainda assim, eu sei que, né, o trabalho das gurias aqui, o trabalho da faculdade, né, a URI é uma universidade que eu admiro muito, tanto a de Frederico quanto a de Erechim, né, que são os campos que eu conheço. É uma instituição que eu tenho um carinho muito grande, né, e uma honra de ser parceira em diferentes projetos. E, enfim, né, eu espero que, de verdade, esse podcast contribua para o benefício, para a evolução das nossas crianças.